Meu nome é Maciel Lemos, talvez você que seja novo por aqui. Meu nome é Maciel Lemos, sou capixaba do Espírito, capixaba do Espírito é difícil, né? Sou capixaba, sou de São Mateus, hoje resido em Rondônia há alguns anos, tá? Sou funcionário público aí há um pouco mais de 17 anos, trabalho em Emater, Rondônia. A minha formação inteira, tá, pessoal? Minha formação inteira foi em escolas públicas, por isso eu faço questão de estar aqui, me doando um pouco, tá, pessoal? Foi escolas municipais, estaduais, federais, meu ensino médio federal, minha faculdade federal, meu mestrado em federal. Então, como eu acho que é um jeito que eu posso retribuir aquilo que foi feito por mim. Então, por isso a gente está aqui um pouco se doando um pouco para vocês, tá bom? Bom, no passado disso aí, idealizamos aí o projeto do Office Agro, e aí estamos hoje aí, a nossa especialidade é alto rendimento de plantas. Trabalhamos hoje com vocês aqui diretamente sobre altas produtividades de café e produção de café especial. Mas como isso, Marcelo? Não. A gente tem provado anos após anos que você não só consegue ter alta produtividade no café, assim como também com produzir café especial. Nós temos feito isso, desmistificado isso, passado informações para você quanto a isso, para ficar um pouco mais clara a sua vida e o seu dia a dia, para chegar naquela pessoazinha lá que está tão distante, mas tem o celular e tem a internet para que esse conhecimento chegue lá. Então, você aproveita aí e faça um compartilhamento disso aí para essas pessoas que possam ajudar também. Bom, vamos lá então falar um pouco aí sobre a deficiência nutricional do café e como é que você pode iniciar a sua identificação. Bom, antes de mais nada, eu queria que vocês conseguissem entender claramente o que eu vou falar aqui para vocês, tá? As imagens que a gente vai mostrar, cara, por gentileza, nunca deixe que chegue a um ponto desse. Por quê? Porque a deficiência nutricional, o ideal é que você consiga identificá-la, tá bom, pessoal? Identificá-la antes mesmo da parte visual. A parte visual, ela faz parte de um tripé, tá? Nós vamos comentar um pouco sobre isso, de um tripé que vai sustentar isso tudo para vocês. Então, você também não vai deixar de fazer outras ações. Porque se a planta chegou ao ponto de mostrar visualmente para você que está no estado nutricional desse, já está entrando em nível de decadência. E esse nível de decadência acaba prejudicando muito, não só a sua safra atual, presente, tá? Neste caso seria a safra 2022, como também a sua safra 2023. Nós temos um termo que nós usamos, que hoje você pode ouvir algumas pessoas falando, mas saiu de nós, com uma palavra que a gente trabalha com ela, que é montar um plano. Então, por isso que a gente monta um plano nutricional, um plano de controle de praga, um plano de controle de doença, também para você não passar por esse tipo de coisa. E se chegou no estágio visual, a planta está sofrendo determinado tempo, não só no período atual, como vai passar também a sofrer nos períodos subsequentes. E aí que vem o grande problema. Para aquelas pessoas que não querem só ter alta produtividade, mas querem se manter no topo da alta produtividade. E isso é o outro grande ponto-chave, é você saber entender isso. Porque às vezes você se desprende muito financeiramente de curto tempo, você chegar lá na alta produtividade, mas para você se manter, você acaba não conseguindo seguir algumas coisas que são extremamente necessárias. Coisa que a gente prega muito dentro do nosso treinamento Grão de Ouro, por exemplo, que a gente tem 5 coisas muito importantes que você tem que mentalizar isso para você também, tá? Porque que é o solo, que é a base, nutrição da sua planta, que é a adubação, manejar essa planta, por exemplo, a base do solo, você poder ter uma base muito boa, vamos falar sobre solo agora, e vamos falar porque não pode faltar para essas plantas entrar em estágio nutricional. Vamos falar sobre nutrição, que vamos também comentar aqui agora. Para essas plantas não chegarem a estágio nutricional. O que mais? Mas sobre manejo, como é que você maneja isso? O monitoramento desse manejo. E outro grande fator muito importante é ter uma ligação direta aí com todo o Criador, uma conexão com Deus. Então, sem essas coisas, para mim, não funciona. Então, é solo, adubação, manejo, monitoramento e Deus. Beleza? Então, vamos lá. Vamos cair para dentro agora desse nosso conteúdo. Então, além dos procedimentos que eu estava falando agora, né? Que são análise de solo e análise foliar, tem então o diagnóstico visual, que é que ele vai simplesmente auxiliar o seu manejo nutricional. Bom, então o que acontece? Você simplesmente não pode esperar que a planta demonstre visualmente. Por quê? Porque há algumas características, por exemplo, de algumas deficiências nutricionais que a planta não expressa tão facilmente. E isso a planta pode estar agonizando, sofrendo com determinado nível de nutriente que você não está dando. Tem a chamada lei do mínimo, porque mesmo sendo aquela menor quantidade, vai limitar não só o crescimento,
o desenvolvimento e a produtividade dessas suas plantas. Como ferramenta para o manejo nutricional, tá? É desaconselhável, então, você trabalhar simplesmente com a detecção visual de problemas nutricionais com as plantas. Entenda, os primeiros passos que você tem que fazer, inicia-se com análise de solo. Posteriormente, você faz o seu plano nutricional para as suas plantas. Posteriormente, você vem com análise de solo e depois com análise foliar. Esse é o procedimento correto. Por quê? Porque se você esperar a planta demonstrar que visualmente ela está ruim, você está jogando o jogo errado. Esse não é o jogo vitorioso. Não é o jogo vitorioso. Se você quer ter altas produtividades e manter no topo, você tem que fazer pelo menos 2 análises de solo por ano e pelo menos 1 ou 2 análises foliar ao ano, para você simplesmente conseguir se manter. Tá bom? Então vamos lá. E essa deficiência, né, e algum outro fato bastante importante, que às vezes, tá, muita gente talvez não consegue ainda diferenciar, tá? Diferenciar aquela deficiência nutricional, do que pode ser uma deficiência de um determinado alimento do outro, ou simplesmente confundir isso com um problema relacionado principalmente a problemas fúngicos. Então, por isso que é muito importante. Bom, então o manejo não adequado, né, acaba prejudicando e levando essas plantas aí a problemas nutricionais mais severos. Quando a planta apresenta um sintoma, o seu metabolismo já está comprometido e a correção da deficiência nem sempre trará benefício para o incremento de produção ou melhor qualidade do produto. Aqui nós acabamos de falar para vocês. Se o seu problema nutricional já chegou, ou se você já está com esse problema, não é o fato de você tentar resolver ele agora que você vai conseguir solucionar todo o seu problema. Não, já está instalado. Imagina só que você vai fazer uma aplicação de um fertilizante. Imagina que esse fertilizante ele tem que fazer o quê? Vou imaginar que é um fertilizante granulado. Ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que estar no solo, chegar no solo, depois chegando no solo tem que ter umidade. Depois na umidade tem que fazer esse nutriente se dissolver. Depois esse nutriente se dissolver, ele tem que descer ali na solução do solo para que as menores raízes lá, as radiceiras absorvam que é a boca da planta, absorver esse nutriente para poder levar onde ele precisa. Agora imagine se é na parte de baixo ou se for na parte muito alta da planta. Olha o tempo que isso gasta. Ah, mas eu vou fazer então via fertilização. Ele já entra na solução do solo. Beleza. Mas aí a planta tem que absorver e ainda carregar isso. Então você não pode deixar, tá, isso chegar muito tempo. Agora imagine o cara que só faz adubação, que ele não tem sistema de irrigação, no sistema sequeiro. Aí isso acaba prejudicando ainda mais. Por isso que é ideal você nunca deixar os seus níveis nutricionais baixarem demais, tá bom? Nunca deixarem baixarem demais. Vamos lá. Os sintomas normalmente ocorrem de forma complexa, onde a deficiência nutricional não é apenas de um elemento, tá? Não é só de um elemento. Geralmente, quando ocorre de um, acaba desencadeando outros nutrientes também, tá? E as tubações, geralmente, são embasadas em análises químicas, né? E é a melhor solução para garantir a produtividade e a qualidade. Então, você vai fazer a análise e verificar como é que está isso, a análise de solo. Pessoal, só os contextos iniciais para a gente entrar depois nutriente a nutriente, beleza? Só para vocês entenderem um pouco como é que é a bagaça. Então, análise de solo e análise foliar, tá, que vão representar uma ferramenta muito importante do estado nutricional. Como assim, Marcial? Simples, não tem muita dificuldade. Você vai fazer o quê? Você faz adubação no solo. Depois de X tempo, você vai e faz fez análise, faz adubação no solo. Depois de X tempo, você vai fazer outra análise de solo e análise foliar. Para que isso? Você vai saber quanto tem no solo daquilo que você aplicou, quanto tem na planta. E se não tem no solo, não tem na planta, onde é que essa adubo foi parar? Entendeu? Porque necessariamente ele tem que estar no solo ou tem que estar na planta. Então, se está no solo, está na análise de solo. Se está na planta, está na análise foliar. E você vai fazer a complementação. Se não tiver lá, aí entra num outro grande detalhe. Será que você está manejando a sua irrigação de forma eficiente? Porque se você não estiver manejando a sua irrigação de forma eficiente, possivelmente você pode estar fazendo o quê? Colocando muita água, empurrando esse adubo mais para baixo. Por isso que às vezes é muito bom você ter um extrator de solo. Você consegue saber como é que está, tá, performando esse seu adubo ali nesse perfil do solo. Qual a profundidade que ele tá andando? Qual a velocidade que esse adubo está percorrendo? Porque às vezes você faz a correção correta, faz a análise correta,
só que você acaba não manejando tão eficientemente sua irrigação, você acaba jogando esse adubo seu muito para baixo, e esse adubo seu pode ser carreado e perdido no perfil do solo. Bom, então uma análise não substitui a outra. Um vai ser sempre a complementação da outra. A análise foliar não substitui a análise de solo, tá? E não deixe, então, ocorrer a parte visual. Bom, o diagnóstico visual consiste em uma comparação de alguns aspectos. Tá? Primeiro, você vai ver, o primeiro aspecto, você vai ver o que é a coloração. Você vê que mudou a coloração das plantas. É uma das formas de você fazer a identificação de que alguma coisa está, teoricamente, diferente. Outra coisa é o tamanho, tá? Primeiro que você vai ver, olha, o agrônomo vai te perguntar ao técnico, né? Como é que está a sua planta? Aí ele vai falar, está amarelada, é um termo que a gente usa, que é o termo chamado clorose. Tá? É a primeira, porque visualmente a cor que chama mais atenção. Depois é como é que é o tamanho. Você vai falar, a folha está grande, a folha está pequena, né? E depois você vai para a forma. Como é que é? A forma, sei lá, ela está meio enrugada. Algumas folhas parecem pele de sapo. Algumas estão todas tipo como se mostrasse as costelas, outras são enrugadas. Então são formas que você começa a ver. E depois, a planta, como é que a planta está? A planta tá raquítica, a planta tá crescimento bom, crescimento ruim. Como é que tá os ramos disso? O crescimento do ramo está grande, está pequeno? Porque o crescimento de ramo também pode determinar alguns nutrientes que vamos talvez tocar neles hoje, tá bom? E como é que estão essas folhas, o formato, tem brilho, se não tem brilho, tá bom? Bom, e a folha, tá, na maioria das vezes, é o órgão que mais apresenta, que mais reflete inicialmente esses problemas nutricionais. Quando a gente fala das plantas, então, a primeira coisa que a gente consegue ver é nítido, né? O corpo da planta ali, basicamente, o que vai cobrir ela são as folhas, então, inicialmente, a primeira coisa que a gente vê é nas folhas. Bom, os órgãos da planta mais sensíveis, né, e essas variações, porque eles, se não chegar nutriente lá, eles começam a demonstrar isso. Outra coisa que, na falta ou no excesso, também dá sintomas. Como assim, mas se você colocar também nutrientes demais, em vez de ajudar, você também pode estar prejudicando as suas plantas, principalmente o nutriente que é batata para dar problema, é o boro. Quando você erra a mão um pouquinho, se o cara falar para você que é meio grama por planta, respeite, é meio grama por planta. Já vi lavoura ser tem mortalidade de várias e várias plantas, várias distantes, simplesmente pelo produtor chegar e achar que é muito pouco, meio grama, e aplicar muito mais do que aquilo e acabar levando essas plantas à morte. Beleza? Vamos lá. Então, os sintomas foliares podem ser divididos em 5 classes, né? Que tá aí, né? Classe A, ou a primeira classe, é a clorose, uniformidade e internervurais. Como assim? Clorose, quando a gente fala, a gente está falando de quê? A gente está falando daquele amarelo. Então, tem esse amarelo aí, está escrito sintomas foliares, tá bom? Aquele amarelo, falou clorose e um amarelo, anota aí. Uniformidade, tá? Como é que é? Se as folhas são mais uniformes, se não são uniformes, são grandes, pequenas, você começa a ver isso. Internervurais, quando você pega uma folha, tá, pessoal? Você pega uma folha e coloca ela virada ao sol, assim, ó. Você verifica, né, como é que tá essas internervuras, você começa a fazer a identificação de algum desses nutrientes. Outra coisa é a necrose. O que é necrose, Marcelo? É a morte da folha. Você consegue identificar se é a morte da folha, se é a morte do ramo, se é a morte do tronco, tá? E aí também nas pontas, se é nas pontas, se essa morte é nas margens, se é internervurais, cada uma dessas coisas, elas caracterizam um determinado sintoma. Isso que o agrônomo às vezes pergunta para vocês, tá morrendo aonde? De cima para baixo, de baixo para cima? Outra coisa muito importante, como é que tá as margens dessas folhas? É a folha mais nova, é a folha mais velha? O ramo está secando? Tudo isso você pergunta para poder começar a fazer a diagnose desse seu problema. E outra coisa é a perda da dominância apical, né? Que pode morrer a parte, por exemplo, você vê a seca do ponteiro, o que acontece? Morre aquela parte apicalzinha aí, depois vem morrendo de cima para baixo. Ou até mesmo um superbrotamento, o que ocasiona isso? Uma deficiência de um determinado nutriente, começa a brotar demais, o internode fica muito curto, tá bom? O que mais, Marcel? Acúmulo de atocinina e o desenvolvimento da coloração meio avermelhada. Sabe o que ocasiona muito isso? Deficiência de fósforo. Vamos mostrar para vocês aqui também. E aí também alguns que levam aqui a deformação. Clássico, deformação, deficiência de cobre. Clássico, deformação, deficiência de cobre. Clássico, deformação, deficiência de boro. Aqui muda também, né? A coloração deixa de ser normal e passa para anormal. Bom, vamos lá. Dando seguimento aqui, né? O sintoma de folhas velhas ou em folhas novas, porque a gente falou o seguinte,
coloca uma coisa na sua cabeça, jovem gafanhoto. Só de você conseguir colocar isso que eu vou falar agora na sua cabeça, já ganhei a noite contigo. NPK. Coloca a coisa na sua cabeça. NPK. O que é NPK, Marcel? Nitrogênio, fósforo e potássio. Nitrogênio, fósforo e potássio são nutrientes, o chamado macronutrientes. Só que eles têm uma alta mobilidade. Quase todos têm uma alta mobilidade no solo, exceto o fósforo, tá? E aí eles têm uma baixa mobilidade na planta. Então, quando você vê que as folhas mais velhas estão amarelando, caindo, primeira coisa que vem na cabeça, se você pensar em deficiência nutricional, pode ser o quê? NPK, nitrogênio, fósforo, potássio. Se caso as folhas mais amarelas estejam na parte superior da planta, aí pode ser o quê? Micronutrientes. Por quê? Eles têm alta mobilidade na planta, eles têm baixa mobilidade na planta, então eles têm uma dificuldade maior de chegar ao ápice. Então, por isso que acaba as deficiências ficando mais focadas na parte superior. Só de você colocar isso na sua cabeça já melhora demais. Bom, então tá aí, os elementos NPK mais o magnésio são uma alta mobilidade, então eles chegam primeiro nas folhas mais novas e aí elas acabam segurando e faltam nas folhas mais velhas. Então a deficiência acaba ocorrendo, então, na parte das folhas mais baixas, folhas mais velhas. Já os micros, né, e o cálcio, né, eles já mostram, no caso tá o quê? Tá o cálcio, manganês, cobre, zinco, ferro e boro. Eles têm o quê? Uma baixa mobilidade na planta, uma alta mobilidade no solo, são muito móveis no solo, porém na planta eles carregam mais lentamente. Então, possivelmente, eles começam a subir, ficam mais na parte baixa, as folhas mais velhas, e falta na parte de crescimento. Beleza? Vamos lá. Apesar de aparecer complexo às vezes, né, é difícil, né, diagnosticar de parte visual. Então, por isso, é sempre bom você ter um auxílio de uma análise de solo, fazer adubação. Bom, isso aqui é bastante importante para clarear um pouco a vida de vocês aí. Imagina uma planta inteira de 72 meses de idade. Isso aqui é uma planta de 6 anos, né? 72 meses. Então, o que acontece? Se você olhar, ó, 38% está aqui. O que é esse 38% aqui? É o nitrogênio, tá? Então, uma planta de 6 anos lá, 38% de nutriente que tem nessa planta é nitrogênio. Bom, 20%, olha aqui, ó, é potássio, show. 31%, olha o que é aqui, é cálcio, tá? 6% é magnésio, 3% é enxofre, e aquilo que muita gente acha e erra, apenas 2% é fósforo. Uma quantidade bem pequena, né, pessoal? Geralmente o pessoal, mas a planta vai ter muito. Por quê? Isso, muita parte disso é exportado. Tá? Exportado, não fica na planta. E outra parte fica no solo. Então você joga, fica um pouco imobilizado no solo, outra parte a planta pega e aí acaba disponibilizando e mandando isso embora. Beleza? Agora vamos falar um pouco sobre os macronutrientes. Vamos falar um pouco aí sobre os macronutrientes. 20% aqui, ó, vocês podem ver, é o potássio, tá? 38% é o nitrogênio, 31% é cálcio, que fica armazenado na planta, uma planta de 6 anos, tá? E 6% aqui, ó, é magnésio, 3% enxofre. E o que tem menos, por incrível que pareça, é o fósforo, apenas 2%. Show? Macronutrientes primários, papel e caneta na mão. E visualiza esse pagode aí, pelo amor de Deus. Nitrogênio, vamos lá. Uma planta adulta de 6 anos, tá bom? Ela acumula em torno de 250 gramas de nitrogênio, o equivalente a uma imobilização de 554 quilos por hectare. Maciel, você quer dizer comigo que a planta de 6 anos de café, ela consome 554 quilos por ano de nitrogênio? É isso aí, jovem gafanhoto. Justamente, ela vai demandar, tá bom? Vai demandar 554 quilos para 1 hectare. Outra coisa muito importante, quando você fala em adubação de planta, você conta por hectare. Quando você fala em irrigação, é por planta. Cuidado com isso. A gente tem vindo alguns colegas aí errando nisso, também imaginando que a gente calcula irrigação por hectare. A gente vai calcular por planta, tá bom? Cuidado, por planta. Então,
Mas se aquela quantidade lá equivale ao quê? Aquela quantidade de 250 gramas pode ser mais ou pode ser menos? Pode ser menos. Mas como assim, Marcelo? Pode ser menos que você pegar aquele espaçamento que está lá, está no espaçamento de 3 por 1,5. Você pegar 3 por 1,5, vamos lá, para ficar bem claro para vocês, tá bom? 3 por 1,5, 3 vezes 1,5, dá 4,5. Então, vou dividir isso aqui, deu 2.222 plantas. Se eu pegar aquela mesma quantidade, 554 quilos por hectare de N, tá? E dividir por 4.000 plantas, bom, 554, dividir por 4.000 plantas, vai ser 250 gramas? Não. Deixa eu colocar aqui, 554 dividido por 4.440, 554 dividido por 4.000 plantas. Ó, vezes 1, 2, 3. Quanto deu? Ó, deu 138 gramas por planta. Marcelo, o que você quer dizer com isso? Quer dizer com isso o seguinte, a quantidade é aquela quantidade de 554 quilos por hectare. Se você aumentar o número de planta, a dose por planta diminui. Não é que você vai ter que colocar 250 gramas por planta. Não. 250 gramas por planta é naquele espaçamento que está lá. 3 por 1,5. Se o seu espaçamento de plantas for 3 por 1, 3,5 por meio, 2,5 por 1, vai mudar. O que está aqui, quando a gente fala, ele está relacionado a 250 gramas, tá bom? Para quê? Para um espaçamento que dá um stand de 2.200 plantas, 2.200 plantas, tá bom? Se você mudar o espaçamento, você também muda a dose. Se você mudar o espaçamento, por exemplo, 3 por 2, essa dose de 250 gramas aqui, ela muda, ela aumenta. Tá? Ela aumenta, possivelmente vai passar para os 300. E se você aumentar o número de plantas, sim, vai tendenciar a diminuir. Bom, então total acumulado na planta, isso é muito importante, presta muita atenção nisso. 29% disso aí é trocado para folha. Então, geralmente, o cara aqui que vê na cabeça da pessoa primeiro, não, o nutriente fica tudo na raiz. Não é. O nitrogênio, por exemplo, 29% sobra para folha. 24% fica onde? Fica no tronco. E nos ramos ortotrópicos. Mas perguntaram para mim essa semana o que é ramo ortotrópico. O ramo ortotrópico é aquele que sai da base, aqueles ramos mais grossos, sustentação da planta, que vão sustentar aqueles ramos produtivos, que são os ramos plagiotrópicos. Então, ó, 29% fica na folha, então a folha cai, há uma reciclagem, há uma imobilização, tá? E aí depois libera esse nutriente, a planta acaba absorvendo parte dele. O outro, ele fica na reserva da planta, apenas 24%. E aí onde muita gente imagina, não, o nutriente fica tudo na raiz. Não, olha só, apenas 24% fica na raiz. Bom, pessoal? E aí, essa parte, como muita gente também se engana, acha que boa parte do nutriente ele é exportado através do fruto, não é, apenas 17% é exportado. E aí, nos ramos de crescimento, tá, que são os ramos lá plagiotrópicos, que vai fazer crescer a produtividade, onde estão 10% disso aí. Fechou? Bom, o nutriente que ele é requerido em grande quantidade para todas as culturas, ele é um macronutriente primário, tá bom? A deficiência dele causa a clorose. O que é clorose? Ele sai daquele verde bonito, aquele verde intenso, para um amarelado, tá bom? E aí, né, devido à sua alta mobilidade que ele tem na planta, ele é muito móvel na planta, então o que acontece? Ele sobe, pessoal, da mobilidade, ele acaba, a demanda acaba sendo maior na parte de crescimento e falta na parte mais velha dessa planta. Então, por isso, os sintomas geralmente ocorrem nas folhas mais velhas, beleza? Bom, e além da clorose, em menor quantidade, acaba que diminui os cloroplastos, que ajudam a fazer ali a parte da fotossíntese, daquela cor bonita, aquele verde intenso. Tem um que parece ser preto, tão verde que é. E aí, tá uma imagem para vocês verem, né? Uma planta aí desnutrida nutricionalmente, falando do nitrogênio. Então, você pode ver que a planta, na verdade, ela fica toda por completo, tá vendo? Olha como é que tá essa folha aqui, uma folha normal, toda verde, fazendo fotossíntese aí, ó, 100%, não faltando cloroplasto, todos vivos. E aí você pega uma folha que está totalmente amarela, né, com clorose, que é deficiência, que é a parte da deficiência nutricional. Então, se olha essa imagem dessa planta maior, né, você pode ver que a planta, a planta fica até raquítica, né? Mas também tem outros probleminhas aqui nessa planta, né? Não é só deficiência de nitrogênio, tá bom? Mas aí, essa seria uma das características, beleza? Bom, o fósforo. O fósforo é um elemento, né, muito, muito importante. É o elemento aí que auxilia o quê?
auxilia crescimento radicular, tá? Então ele vai dar, o que faz o nitrogênio? O nitrogênio que faz a planta crescer. Vocês já ouviram falar do termo acamamento? Ocorre muito no milho, tá? E ocorre também em algumas pastagens, tá? Então você vai e faz a aplicação de nitrogênio, ele vai e cresce, só que ele vai e tomba. Então o que o nitrogênio faz? Ele faz crescer, como se fosse um anabolizante, tá bom? A base dele é aminoácido. O que mais? Quando a gente fala do potássio, ele é que vai dar a sustentação para a planta. Então o potássio vai deixar a planta mais rígida, vai ter o fruto, uma coloração mais bonita. Se você falar em algumas frutas, por exemplo, né, a melancia, aquele vermelho intenso, o abacaxi, aquele amarelo intenso, dá um sabor melhor, ele dificulta a entrada de alguns insetos, dificulta a entrada de algumas doenças, dá uma resistência ao frio, ajuda a abertura e fechamento dos estômagos dessa planta. O que é os estômagos? Como se fosse a pele, os poros. Então, ele também ajuda nessa regulagem, tá bom? Ele que vai deixar essa planta com porte, um físico melhor. E o fósforo, vamos falar agora do fósforo, ele que vai auxiliar o quê? A boca da planta. Ele que vai aumentar o sistema radicular, vai deixar um sistema melhor, mais desenvolvido. E quanto melhor a raiz, melhor raiz ele tem, né? Melhor área de absorção radicular, melhor essa planta desenvolve e menos nutrientes ela acaba perdendo. Bom, o microfósforo, então, assim como o nitrogênio, ele é o nitrogênio primário, né? É o nitrogênio mais potássio, e ocorre principalmente nas folhas velhas, assim como o nitrogênio, ele tem alta mobilidade na planta, no solo ele é imóvel. Você jogar ele ali no solo, ele não sai do lugar do ponto que você joga ele. Nem sempre os primeiros sintomas também é facilmente de perceber. O fósforo, às vezes, engana muito fácil, tá bom? Mas o que acontece geralmente? A folha perde o brilho, a folha mais velha, ocorre algumas manchas, tá? Algumas necroses nessa folha, não é na bordadura, é mais na parte do centro, tá bom? Começa a ficar com amarelo meio bronzeado, e depois ele leva, e alguns levam ele para ele ficar meio, no milho, ele fica roxeado, e no café, ele não fica roxeado, ele fica meio avermelhado. Fica bem fácil vocês verem, vou mostrar a imagem para vocês, tá bom? É um marrom aí, meio arroxeado, vocês vão ver como é que é, já está no estágio crítico, e você não pode, como eu falei para vocês, deixar que isso aconteça a esse ponto. Chegou na parte visual de deficiência, a coisa está ficando feia, pode comprometer não só a sua safra atual, como a sua safra futura, tá bom? E aí começa também a olhar, né, a observar que começa a aparecer também algumas manchas necróticas no limbo distribuído de forma irregular. Então vai aparecendo na parte da borda, no centro, na lateral, não é basicamente num único ponto. Com o passar do tempo, isso acaba se unindo, né, e formando uma grande mancha, tá bom? E aí, onde ocorre essa mancha, há o quê? Uma morte prematura. E é aí que alguns sintomas, e nessa situação, por exemplo, alguns colegas acabam confundindo a deficiência de fósforo, tá, com doenças fúngicas. Porque ele acaba necrosando e matando essa parte da folha e o produtor acaba fazendo essa confusão. Estamos aqui para te ajudar com isso. A ocorrência da deficiência de fósforo dura um período de estiagem, geralmente nessa parte agora, que fez a colheita, fez poda, esqueletamento, o café já está no osso. Imagina você aí que não tem irrigação. Então está faltando água, então se ele já não veio com a quantidade legal na planta, ele pouco vai absorver agora, porque o clima não vai te dar tanta condição, principalmente se seu solo não tiver água, não tiver irrigação. Então, chega nessa fase agora, demonstra-se muito visualmente, tá? Solos têm baixa concentração de fósforo. Então, tá aí uma imagem, pode ver, quando a gente fala necrótica distribuída na folha, é desse sentido aqui, ó. Tem uma mancha aqui, outra mancha aqui, ó, e outra mancha no limbo foliar, aí outra mancha sozinha aqui. E onde ocorre a mancha, vocês podem perceber que não fica aquele halo. O halo é em volta, pessoal. Em volta fica amarelo. Geralmente não tem uma mancha necrótica e em volta tá amarelo, geralmente isso é problema com fungo e não com deficiência nutricional. Aqui não, você pode ver, ó, que diretamente, tá? Em volta tá meio amarelo, tá meio verdeado ainda, mas só nas outras partes da folha que você vê isso. Vê essa parte amarela. Detalhe bastante importante, pode ver, ó, logo aqui já tá a base da planta, então são as folhas mais velhas, tá? Que é a ocorrência disso, porque ele tem alta mobilidade, então nas folhas mais velhas ocorre isso. E aqui você vê uma folha
sadia perto de uma folha com deficiência de fósforo. Pode ver aí, já está meio avermelhada, tá vendo? Meio arroxeada. Você pega isso aqui e coloca direcionado ao sol, fica bem fácil de visualizar, tá bom? Bom, em lavoura de crescimento livre, o que é isso? Deixa o bicho crescer com quantas hastes quiser. O fósforo, geralmente, é uma planta de 48 meses, o total de acúmulo dele aí tá mais aonde? 33% tá onde? Tá no tronco e no ramo autotrófico. Vamos perceber que a maior parte de reserva de nutrientes da planta não é na raiz, é na parte do tronco. Na parte do tronco e também no ramo autotrófico. Quase todos vão perceber isso, tá bom? O que mais? 24% estão nas folhas, então isso cai, é uma reciclagem legal, né, de nutrientes. 16% está nos frutos. Maciel, como é que eu vou calcular a taxa, que o pessoal pergunta muito, né? Maciel, como é que eu vou calcular a taxa de exportação desse meu nutriente? Não, você tem que calcular quanto sai na folha, quanto sai no grão e quanto sai na casca, na palha. Por quê? Porque na folha ele acaba voltando. Ele cai na folha. Acaba caindo no pé da planta. Outro fator é que na casca, se você devolve a casca, a palha do café para a lavoura, também tem que considerar isso. Apesar que só está imobilizado até isso poder fazer ali a relação CN alta. Quem não sabe que é relação CN, a gente fala direto sobre isso. Está lá no 5 top que a gente fala, né? A gente trabalha muito isso aqui. Se não ouvir falar, se você não gosta, vai ter que ouvir falar sobre isso. Que é sola, adubação, manejo, monitoramento e bio. Vamos falar sempre sobre isso, não tem jeito. Isso faz parte do nosso plano. Então você vai ver que você vai reciclando e depois você vai fazer as contas com o seu solo e quanto está sendo exportado. Beleza? Bom, aí você vai ver que 15% estão nas raízes. Beleza? 12% nos ramos ortotrópicos, que é o ramo ortotrópico e o ramo produtivo. A vareta produtiva. Bom? Então você pode ver, ó, que apenas 15% é nas raízes. Quase a mesma quantidade nos ramos ortotrópicos. E aí está o nosso amigo potássio. Já falei algumas características importantes do potássio. Ele é muito importante quando a gente pensa no café. É ele que vai dar o peso no seu café, ele que vai ajudar a dar o rendimento nesse seu café, tá? Ele que vai ajudar, se seu café tiver a característica de peneira boa, aumentar o tamanho da sua peneira, tá bom? É ele que vai auxiliar, tá, o porte e desenvolvimento dessas suas hastes não abrirem demais. Tem clones que tem essas características, tem materiais que tem essas características, então ele vai ajudar muito isso, tá bom? Ele é muito, muito, muito importante. E é o macronutriente, então, juntamente com nitrogênio, fósforo e potássio, tá? Ele é um de alta mobilidade, então ele certamente vai faltar aonde, Jovem Gafanhoto? Nas partes mais velhas da planta. Bom, outra característica bastante comum de você identificar, eu acho que é um dos mais fáceis de identificar a deficiência nutricional, é o potássio. Porque se vocês conseguem ver essa folha aqui, pessoal, a deficiência dele está mais caracterizada onde? Nesse limbo aqui, ó, nas margens da folha. Então, quando você pegar uma folha e começar a ver que nessas margens aqui, ó, essa lateral aqui, ó, de ponta a ponta, começar a secar, a entrar em necrose, isso é uma característica de deficiência nutricional do potássio. Então, o que acontece? Ele começa aqui, a parte do centro da folha é pouco afetada. Então, no centro, geralmente, está verdinha. E nas margens, naquelas bordas ali, começa a fazer o quê? Necrosar, literalmente a secar. Então, aí, ele vai secando, geralmente começa na ponta da folha e vem até a base. E antes de chegar à base, ou perto da base, a folha começa a destacar. O que é destacar, pessoal? Arrancar, cair da folha, tá bom? Bom, contribui aí para a má formação desse fruto, nós falamos, ele vai ajudar, ele não vai deixar esse fruto ficar pequeno, mas não vai deixar esse fruto ficar xoxo, vai dar um peso melhor nesse seu café, vai aumentar o tamanho da peneira desse seu café, tá bom? E ele também está diretamente relacionado à qualidade, né, desse seu produto e também na produtividade. Bom, na qualidade, por quê? Ele, quanto mais você tiver ele, vai dar qualidade característica melhor, né? E quando a gente pensa na produtividade, ele vai dar um rendimento menor, se você tiver quantidade menor desse produto, desse nutriente na planta. Então, vai dar um rendimento menor para a planta, beleza? Bom, uma planta aí também, tá, de 6 anos de idade, tem um acúmulo aí de mais ou menos 137 gramas ou 305 quilos por hectare. Maciel, toda lavoura é assim? Não, Jovem Gafanhoto, não é assim. Tem que ver a sua realidade, preste muita atenção no que eu vou falar aqui. Esses dados que nós estamos apresentando de uma lavoura que foi acompanhada. A sua realidade é outra. O que aconteceu aqui? Aconteceu que você corrigiu tudo o seu nível nutricional e agora você está só repondo.
diferente do seu caso. No seu caso, você acabou de sair de uma colheita, você tem que repor primeiro o que foi exportado e a partir dali você vai considerar o que vai demandar ao longo de um ano. Não sai daqui falando, não, o cara lá, o Maciel da Oficiagro falou que minha planta precisa de 305 kg de potássio por ano. Não é isso. De repente, o seu solo já tem a porcentagem de fósforo, já tem a porcentagem de potássio, e isso acontece o quê? Diminui a quantidade, que tem que ter geralmente essa quantidade. E a matéria orgânica está diretamente relacionada à quantidade de nitrogênio. Então, se você aumentar a matéria orgânica do seu solo, você vai aumentar a quantidade de nitrogênio e reduz também a quantidade de aplicação. Beleza? Vamos lá. Então, 30% aí são deslocados, tá? Deslocados para onde? Para as folhas, então você perde 30% nas folhas. 25% aonde? No tronco, nos ramos aí, tá? 19% nos frutos. Por mais que o fruto demande quantidade muito grande de potássio, é apenas 19%, jovem gafanhoto. 14%, como muita gente imagina que vá lá, a maior concentração de acúmulo está nas raízes, não é. A maior concentração de acúmulo está onde? Está justamente lá nas folhas, tá bom? E aí nos ramos plagiotrópicos, né, de crescimento. Olha que eu falei para vocês, isso aqui, cara, é clássico, clássico. Ó, alguns casos ele inicia aqui, tá, pessoal? Vocês estão conseguindo ver, ó? Aqui no início, aqui, ó, bem na ponta, daí ele começa a vir secante lá para cá, ó, em alguns casos, tá? Outros casos não, ele pode começar aqui do meio e vir. Essa folha aqui, pode ver que ela vai cair, ela vai destacar. Olha como é que fica aqui, ó, a necrose na borda. Você olhou a borda aqui, a borda está secando, necrosando, dos dois lados ainda, cara, quase 100% de você acertar que é deficiência de potássio. E aí, ocorre, vocês estão vendo aqui, ó, ocorre aqui na borda, mas a folha para cá, ela tá verdinha ainda. Aqui é um estado extremo, aqui está um estado extremo. Isso aqui ocorre muito nessa época também, época de seca. Tá? Já vem em estado nutricional ruim, e aí acaba ocorrendo essa imagem aí, tá bom? Já bastante debilitado. Aqui tem que entrar de estágio, já entrou, tá quase na UTI isso aqui. Pode ver que né, nas folhas mais baixas também, tá vendo, ó? Nas folhas mais velhas, folha mais nova na ponta, que você não vê nada praticamente, tá vendo, ó? Nada, só nas folhas mais velhas, nas folhas maiores, tá bom? Isso aqui, ó, você conseguir memorizar essa imagem aqui, você nunca mais vai errar na vida. Não diferente, tá? Dos macros primários, os macros secundários também são essenciais para as plantas. O que acontece? Eles requerem a quantidade um pouco menor, tá? Do que o macro primário, né? E a quantidade muito maior do que os micronutrientes. Tá bom? Então, geralmente, os que mais demandam são o quê? São esses? São quais? Cálcio, magnésio e enxofre. Vou falar um pouco de cada um aqui para vocês também, tá bom? Vamos lá, então, os macros secundários, falar um pouco sobre o cálcio. O cálcio, se é uma deficiência do cálcio, está mais ligado aqui à clorose nas folhas também mais novas. Então, diferentemente, pessoal, que nós apresentamos para vocês até agora, o NPK, que as folhas mais velhas, as folhas mais baixas da deficiência, agora a gente fala desse nutriente do cálcio, por exemplo, a deficiência geralmente é nas folhas mais novas. Então, quando você vê na folha mais nova, que a parte do limbo foliar começa a amarelar, um filetezinho amarelinho, um filetezinho, um fiozinho igual de uma faca, começou a amarelar, pode ser sinal de deficiência. Você já tem que fazer análise e entrar com o quê? Pode ser o próprio calcário, mas de repente, o que a gente fala muito, às vezes só a quantidade de calcário, ela não é suficiente para você repor a quantidade de cálcio necessário. Então, você tem que entrar ali, né, lançar a mão de entrar com um produto à base de cálcio para elevar essa quantidade. Principalmente quando o seu pH já está num nível muito alto. Tá ali 6,2 ou chegou a 6,5, você não pode elevar mais do que isso. Então, você acaba tendo que fazer uma aplicação. Beleza? Bom, após isso, passando, né, das margens, passando dessa margem, né, dessa borda, dessa folha, ele começa a fazer o quê? Migrar para o centro. Então, ele vem da borda para o centro. O potássio, ele dá na borda. Só que olha a grande diferença do potássio para o cálcio. O potássio, ele necrosa. Ele apodrece a folha. O cálcio, ele não apodrece a folha. Ele amarela a folha. Entenderam? Então, pensa de novo comigo. O potássio, vocês fixarem, o potássio, ele vem apodrecendo da ponta da folha, necrosando, a ponta da folha para a base. Bom, já o cálcio, não. Ele amarela, ele não necrosa, ele amarela da ponta
a base. E aí faz cair. Pode ainda apresentar o quê? Algumas áreas necróticas, mas o tradicional é mais ele amarelar. Então, ele ficar na parte de clorose. Vamos aperfeiçoando esses nomes aí, tá bom? Bom, conforme a severidade, né, vai aumentando a severidade disso aí, né, pode ocorrer o quê? A morte da gema. O que é gema? A parte de crescimento. E aí começa o quê? A deformação nas folhas novas. Por quê? Isso ocorre na parte apical. Vocês percebem aqui nessa folha que não, teoricamente, para você talvez passaria batido, né, jovem gafanhoto? Não, essa folha não tem nada não, tá tranquilo. Mas, agronomicamente, você tem que visualizar isso. Então, onde é que a gente olha? Olha aqui para você ver as margens dessa folha aqui. Olha lá, ó, tá amarela, tá vendo? Olha a margem, tá amarela, ó. O fio, como se fosse um fio de uma faca, tá amarelo. Como é que a gente diferencia isso aqui, ó? Lembra-se, jovem gafanhoto, ó Senhor Jesus, faça memorizar isso, ó meu Deus. Quando a margem da folha apodrece, potássio. Quando a margem da folha amarela, cálcio. Viu aí como é que é fácil? Muito fácil, não? Amarelou a borda, cálcio. Apodreceu a borda, potássio. Simples assim. Simples assim. Simples assim. Amarelou a borda, cálcio. Apodreceu a borda, potássio. Vamos lá, vamos continuar. Bora que bora, jovem gafanhoto. E aí, o que acontece? Muita gente olha isso aqui e fala, cara, sei lá, tá meio amarelinho, um pouquinho amarelo, mas essa folha tá legal, não tem nada não. Não, jovem gafanhoto. Olha aí, ó. Olha como é que chega a pontinha aqui, pra você ver como é que tá meio amarelinha, tá vendo? Ó, isso aqui é sinal da deficiência do nosso amigo cálcio. Aí, ó, mais nitidamente, tá vendo? Ó? Mais nitidamente, vocês começam a perceber também que a folha começa a dar uma enrugada, uma arrepiada, tá vendo? Começa a dar uma arrepiada. E aí, vocês podem perceber também que as folhas começam a ficar também mais deformadas. Mas deformação está muito ligada a outro nutriente. Bom, o acúmulo total de cálcio, né, no órgão do café está mais do que relacionado ao quê? 33% vão para a folha, 28% está no tronco, pode ver, tronco e ramo autotrófico, pode ver, não é na raiz, a maior concentração de acúmulo de nutrientes, tá, de acúmulo para ficar na planta, não é na raiz, é no tronco e no ramo ortotrófico. E aí, a outra parte vai para a folha, né? O que mais? 21% está no ramo plagiotrófico, que é a guia de produção de crescimento, né? E aí, apenas 9% fica na parte de armazenamento. Por isso que a reposição, pessoal, vocês tendo como base isso aqui, vocês podem ver que a reposição tem que ser constante. Ah, Marcelo, agora eu estou entendendo. A planta, ela armazena pouco. Se ela armazena pouco, eu tenho que colocar mais. E isso, jovem gafanhoto, é justamente isso. Isso. Se você começa a prestar atenção, se o armazenamento dela é pouco na planta, você refaz o quê? Repõe mais. Por que eu falo assim para muita gente? Cara, que legal. Se você vê que a quantidade de cálcio e de potássio, ano após ano depois da safra, aumenta, isso é legal. Por que é legal? Porque a planta utilizou mais. Se ela utilizou mais, ela teria que fazer o quê? Produzir mais. Entende? Por quê? Porque a boa parte desses nutrientes não fica armazenado, fica na folha. E fica na folha e fica no grão. Então, consequentemente, o nível de reposição tem que ser anual. Então, não tem como você pensar em fazer, vou fazer uma aplicação esse ano de X, Y, Z, lá, 200 gramas de um determinado nutriente, vou aplicar. Não. Essa renovação tem que ser constante. E esse nutriente aí constantemente está dentro do nosso plano. Qual plano é esse, Marcelo? Plano de nutrição. Vamos lá. O que mais? De 9% nos frutos. Entenderam, né? Outro danadinho que agora aparece de mais deficiência dele. Por que aparece mais deficiência dele? A gente fala muito aqui, a relação cálcio, potássio, relação potássio, magnésio, a relação cálcio, magnésio. O que acontece? O cara vai lá e aumenta demais o nível de cálcio e faz o quê? Bloqueia a absorção do magnésio. Aumenta demais o nível de cálcio, com a aplicação de calcário, e diminui a absorção do potássio. Ou vai lá, não faz análise solo jossa nenhuma, também nem jogou calcário. Falou, não, todo ano, eu faço 4, 5 vezes no ano, 100 gramas, 70 gramas de cloreto de potássio. É assim que eu faço e que eu vou continuar. Ele aumenta demais o nível de potássio e inibe a absorção, principalmente do cálcio. Se vocês colocar o tamanho de molécula, por exemplo, do potássio, como se fosse uma molécula desse tamanho aqui, ó, gigante. Aí você vai no cálcio, é bem pequenininha. E isso ele inibe a absorção, porque o potássio ele é um sal. E ele, às vezes, se colocar potássio demais na água, você acaba inibindo a própria planta de fazer absorção. Vamos lá.
O nosso amigo cálcio apresenta também a chamada clorose, aquela corzinha mais amarelada no tecido internervural. Se tem um troço que é fácil você identificar, se você achou que era o potássio, cara, mais fácil que esse aqui, você nunca mais vai errar. Esse aqui, velho, ele é batata de... A primeira vez que eu mostrar pra você nunca mais vai esquecer. E aí passa do amarelo claro para o amarelo mais avermelhado. Tá? E aí, principalmente a nervura continua verde. Coisa mais fantástica esse aqui, cara. Como assim, Marcel? Você vai pegar a folha. Cara, é muito louco. Não tem mais fácil do que isso. Você vai pegar uma folha, vai procurar claridade, sentido do sol, por exemplo, e vai direcionar ela. Você vai ver o seguinte. Ó, você colocar no sentido do sol. Essa parte internervural, o que é internervura? Aqui é a nervurazinha, aquela parte dos vasos, né? Aquela parte que segura a sustentação. Aqui está o pendúnculo, né? Tem sustentação. Você vai ver que aqui no meio, assim, ó, tá tudo amarelo. Tudo com clorose. E vai ver que essa parte aqui, ó, das nervuras, totalmente verde. Totalmente verde. Se tem um troço que é fácil de identificar, fora o potássio e o magnésio. Cara, você não sair daqui aprendendo no magnésio, vou aí puxar sua orelha. Pelo amor de Deus, é muito simples. Vamos lá. O sintoma de deficiência também ocorre nas folhas mais velhas, porque ele é muito móvel na planta, assim como é o NPK, tá? O agravamento também ocorre nas folhas mais novas. Então, ele ocorre tanto nas folhas mais velhas, também como nas folhas mais novas. Ele inicia nas mais velhas e posteriormente nas mais novas. Bom, como é que ele está na repartição lá dentro da planta? 30% está para onde? Para a folha. Por isso que tem que ter uma renovação. Como assim, Marcelo? Porque se cai na folha, a folha vai para o solo até decompor, liberar, né? Demora. Só que esse aqui você pode ver, ó, 25% é na raiz, é diferente um pouco dos demais, que geralmente quem está em segundo lugar é o tronco e o ortotrópico, mas mesmo assim muito próximo, ó, 23% no âmbito do ortotrópico. E aí depois nos plagiotrópicos, o que acontece nos plagiotrópicos também, pessoal? Não se esqueça, quem trabalha aí com café conilon vai fazer o quê? Colher e desrama aquilo tudo que está lá, beleza? Lembrou? Desramou ali, já produziu, então boa parte do seu magnésio está ali e está indo para o chão, até aquele material decompor e tal, entrar aqui todo o processo de decomposição para liberar, leva esse tempo. Então não se esqueça disso também. E aí 7% para os frutos e depois vai ser exportado, beleza? Olha aqui, cara, não tem como você... Essa imagem aqui, ó, se você colocar, der um print nessa imagem aqui, toda vez que for no banheiro lá, fazer o número 2, dá uma olhada nela, não esquece não. É muito simples. Você pegou uma folha dessa daqui, virou pro sol, você vai ver justamente isso. Olha aqui, ó. Toda a parte da nervura, pai. O que é a parte da nervura que a gente fala? É o sistema de vasos, os vasos sanguíneos do ser humano ou de um animal. Você pode ver os vasos aqui, tá vendo? A parte toda ele é verdinha, ó. Ó, pode ver a nervura zona aqui, ó, toda verde, olha aqui, ó. Internervural, olha, entre uma e outra você vê amarelo. Porém, os vasos que distribuem os nutrientes, a água, olha aqui dentro, você consegue ver certamente, tá vendo? Ó? Tá vendo aí como é que é simples visualizar? Não tem muita dificuldade não, ó. Você vai virar pro sol, tá? Aí amanhã, gafanhotinho, amanhã você arranca nas folhas tudo da sua lavoura e vai olhando. Olha aí, aqui você consegue ver, ó, uma folha normal, já iniciando o estágio, olha aqui, ó, de deficiência de magnésio, ó, estágio mediano, iniciou, estágio mais severo, estágio muito severo. Isso aqui pode ver também, ó, não sei se você lembra que nós falamos logo no início, que dificilmente a deficiência nutricional ela vem sozinha com um único nutriente. Neste caso, por exemplo, a gente vê que tem deficiência também, olha aqui, ó, de quê? Isso mesmo, de fósforo. Ó, a deficiência de fósforo aqui também, tá bem? Então, outra coisa, pessoal, se atentem muito, não se esqueçam, não confundir deficiência de fósforo, tá, com problema fúngico. Se você olhar um problema com fungo, por exemplo, você vai olhar que esse ao redor da mancha dessa daqui, ó, está amarelo, tá bom? E a folha não está totalmente amarela. Ao redor tem a gente chama de halo, tá? É um halo amarelado e geralmente no centro ele desprende o centro, faz um buraquinho e que se for cercóspora, por exemplo, ele ainda fica com a manchinha branca aqui no centro, beleza? Então aqui tá uma deficiência aí visual para você nunca mais esquecer, tá bom, Jovem Gafanhoto? Do magnésio. E aí o enxofre. Pouquíssima pessoa dá atenção ao enxofre. Tá bom, tem alguns nutrientes que já tem enxofre, né? Você vai aplicar um super simples, já vem com enxofre. Tem, se eu não me engano, o MAP também tem enxofre. Você vai fazer um controle de ácaro, você pode usar o próprio enxofre. Mas tem algumas lavouras que ainda assim a gente consegue identificar
né, alguns problemas de deficiência de enxofre. Então, o que acontece? O enxofre tem uma faixa larga que compreende na nervura principal e se estende até a lâmina do meio da parte foliar. Esse sintoma também reflete no quê? Na clorose, né? Então, ele diminui a fotossíntese, né? E a planta começa a ficar amarelada. Aqui, pessoal, cuidado, tá? Tenha muito cuidado. Por quê, Marcial? Cuidado para você não confundir deficiência nutricional de nitrogênio com deficiência nutricional de enxofre, tá bom? Cuidado, muito cuidado. Tá? Tem um pouco de atenção. Por isso que é ideal você também ter uma análise de solo. Você vai olhar a sua análise de solo, ó, aqui tá baixo mesmo o enxofre, você vai lá fazer a confirmação. Mas nunca, jamais deixe uma situação dessa, tá bom? Chegou isso aí, sua planta ainda quase para UTI já, tá bom? E aí, se atentem, pode ver, a clorose, ela aqui parece simples, tá, pessoal? Parece bastante simples, mas na lavoura, às vezes, não é tão simples assim. Detalhe para você ter uma diferenciação muito melhor do nitrogênio com o enxofre. Perceba-se que mesmo nessa parte aqui, ó, tá vendo que é a parte da onde? A parte dos vasos, né? Então, você pode ver que ele fica mais averdeado, tá vendo aqui, pessoal? Ó, diferente do nitrogênio, que ele amarela por inteiro, tá bom? Então, a parte nervural aqui, ela ainda fica verde, tá vendo? Ó, um pouquinho verde, tá? E ela não fica totalmente amarela, com clorose. Então, essa é uma das formas de você também diferenciar aí